Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, aqueles que já frequentam a nossa casa por mais tempo. Quem está aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos. E aqui a nossa casa, o Lar Maria de Nazaré, ele busca trazer para nós todos aqueles ensinamentos que Jesus nos deixou quando aqui esteve. Há 2023, 24 anos, né? Mas parece tão novo como se ele estivesse hoje trazendo para nós. E estes ensinamentos, clareados, explicados pela doutrina dos Espíritos, vão nos seguir pela vida toda, pela eternidade, o mesmo ensinamento, que são as leis de Deus, que são eternas e imutáveis, e sempre vão nos servir de rota, de caminho a seguir. Todos nós, conhecemos pessoas com os mais variados talentos. Se cada um pensa um pouco, aí identificamos alguns que têm o talento para música, para pintura, para escrita, para economia, para construção. Aí tem os engenheiros, os pedreiros, os técnicos, pintores, encanadores, cada um na sua profissão. A medicina nas mais variadas especialidades. Aí a gente diz, aquele lá nasceu com o dom de atendimento, de ser médico. Ou dizemos também, aquele lá tem o dom de ser pai, de ser mãe, de ser professor, vendedor. Ou aquele senhorzinho lá tem o dom de limpar a nossa cidade, que são os garis, as domésticas e outros tantos. Todos nós temos talentos para alguma coisa que nós somos bons naquilo que fazemos. Podemos até não ter pensado ainda, não, mas esse é um talento que eu tenho. Nas menores coisas, quando nós trabalharmos para fazer bem feito, o simples cuidado com a nossa casa, por exemplo, quando a família se reúne, encontra um lugar aconchegante para viver, no final de um dia de trabalho, é porque alguém teve o dom de cuidar daquela casa, de deixar assim preparada, para que todos se sintam bem ali. Então a vida começa a ser mais feliz dentro da nossa casa. Uns nascem com o talento. Então nós dizemos assim, eles têm um talento nato para isso, nasceu para isso. Outros vão procurar algum bom gosto que eles têm. Vão estudar, se aperfeiçoar, tentar, trabalhar, até ficarem bons em alguma coisa. Vão desenvolver o seu talento, as suas qualidades. E quem nos dá estes talentos? De onde vêm esses talentos? Daquele Pai que todos nós conhecemos. É Ele que nos dá estes talentos. Tanto aqueles que nasceram com um talento nato, que a gente compreende que eles já viveram em diversas outras vidas, e de repente surge nessa agora, trazendo de volta aquilo que já aprenderam em outras existências. Porque tudo que nós aprendemos, nós levamos adiante. Não fica para trás. Quanto mais nós nos desenvolvermos numa existência, melhores naquilo nós viemos numa outra. Aí falando em talentos, nós temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 14 e 30 a 30, e está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo
16, que tem como título Servir a Deus e a Mamon. Ou a Deus as coisas do Espírito, ou a Mamon, que seria as riquezas, o plano material. E o item 6, Jesus nos deixou a parábola dos talentos. Já lá atrás, Jesus nos falou sobre a parábola dos talentos. Então ele começa dizendo assim, porque é assim como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. E logo partiu. Então nós podemos entender aqui Jesus nos explicando que os servos somos nós que recebemos os talentos de Deus. Então nós recebemos tudo isso de Deus. Esses talentos são os recursos que o Pai nos dá para nós desenvolvermos durante essa nossa existência. Cada um de nós tem o seu talento específico. Cada um se conhece e vai saber naquilo que é bom. Eu sou bom nisso, o outro é naquilo. Então assim o Pai dá para um 5, para outro 2 e para outro 1, conforme a sua capacidade de desenvolver os talentos. Aí isso seria para nós buscarmos o nosso progresso material ou espiritual. Porque quando fala aqui em talento, na parábola, que o homem distribuiu sua riqueza, entendemos como sendo a moeda mesmo, o dinheiro. Mas nós vamos estudar para o nosso lado espiritual. Porque nós precisamos buscar junto com o material a nossa evolução espiritual, para então nos tornarmos completos filhos de Deus. Já somos, mas precisamos evoluir para nos aproximarmos cada vez mais dele. Aí continua assim: o que recebera 5 talentos foi-se e entrou a negociar, e com eles ganhou outros 5. Da mesma sorte também o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. Porque ele ficou com medo de perder, escondeu. Aqui na parábola, vimos que são realmente moedas, porque aqui falou, né? Então, trazendo para a evolução espiritual, o que nós precisamos compreender? Que esses talentos são as nossas qualidades, as nossas virtudes, que nós trazemos em nós, em nosso íntimo. Ninguém vê. As pessoas percebem que aquela pessoa está trabalhando de uma forma, aquela de outra. As qualidades desta pessoa, como a gente também vê os defeitos, né? É sempre mais visível os defeitos do que as qualidades. Mas nós precisamos começar a aprender a valorizar mais o que cada um tem de bom. Porque todos nós temos alguma coisa de bom. E se Deus deu a um 5, a outro 2 e a outro 1, é porque cada um tinha condições diferentes de trabalhar com aquela quantidade, para fazer frutificar. Então os 2 primeiros foram logo trabalhar, desenvolver, foram aplicar, negociar, trabalharam muito para conseguir duplicar o dinheiro do seu senhor. Receberam 5 e 2,
nós podemos entender que foram aqueles que já tinham um espírito um pouco mais evoluído, pensando no lado espiritual. Foram trabalhar por sua própria evolução. Não ficaram com medo. Mesmo enfrentando dificuldades, eles foram à luta. Será que foi fácil para duplicar aqueles talentos de 5 para 10, de 2 para 4? Eles devem ter trabalhado muito, se esforçado bastante, não desistiram e foram à luta. O que é que nós fazemos com aquilo que nós recebemos do Pai? Às vezes, nós recebemos aquilo que vai nos ajudar a evoluir, não é um saquinho de moeda. Às vezes é um saquinho de pedra. Aquelas dificuldades, aqueles problemas que aparecem no nosso caminho, que nós temos que lutar para superar essas dificuldades. Não desanimar, confiar em Deus, ter fé e trabalhar pela solução dos nossos problemas. Cada um de nós é responsável pela solução de suas dificuldades. Pode receber auxílio? Sim. Todos nós viemos aqui na casa espírita fazer o quê? Buscar auxílio para as nossas dificuldades. Nós não viemos só para passear. Hoje está um dia friozinho, era bom estar em casa, agasalhado, bem quentinho, mas viemos aqui. Por quê? Porque nós precisamos ainda aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre. Nós temos vontade de melhorar a nossa vida. Nós já aprendemos que nós somos responsáveis pela nossa evolução. Então nós viemos aqui buscar um conforto nos ensinamentos do Mestre. É isso que nós fazemos. Aí fica um pouco difícil de vir, não, eu vou desistir. Não, eu quero ir um pouco mais, eu quero lutar um pouco mais. Eu quero superar essa dificuldade. Eu não quero parar por aqui ainda. Aí de repente a gente cansa de lutar. Não, agora eu não vou mais. Daí que a gente tem que vir. Daí que a gente tem que buscar um pouquinho mais. Sempre dar um passo a mais. Nós podemos receber a ajuda dos outros, nós podemos ajudar aos outros, mas cada um é responsável pela sua evolução. Cada um tem que trabalhar com os talentos que recebeu do Pai. Então esses dois que receberam mais, eles tinham em seu íntimo esse desejo de mudança. Podemos dizer que já seriam espíritos mais evoluídos, já tiveram mais encarnações, já evoluíram um pouco mais. E aquele que recebeu só um? Por que ele recebeu só um? Aí a gente pensa assim, a injustiça divina deu diferente para cada um? Não é. É porque o Pai já conhecia da sua dificuldade de luta. Tanto é que ele ficou com medo e enterrou o seu talento. Então nós não podemos ter medo de buscar a solução para as nossas dificuldades. Não podemos ter medo de pedir ajuda na hora da necessidade. Não podemos ter medo de vir mais uma vez na casa espírita, ou mais uma vez nos ajoelhar ou sentar e pegar o Evangelho de Jesus, não importa qual é a religião que nós seguimos, ler o Evangelho, estudar o Evangelho. A gente que estuda a doutrina espírita e confia tanto nela, é porque ela esclarece, ela explica essas parábolas de Jesus, que às vezes nós sozinhos fica difícil de compreender. Então, se nós tivermos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um trecho do Evangelho como esse aqui, que encontramos em Mateus, que está na Bíblia de todas as religiões, e daí vem todos os esclarecimentos, para nos fazer compreender o que Jesus estava nos dizendo. Então, aquele que recebeu só um,
Ele não trabalhou por si. Ele sentiu medo de perder. Por isso a gente diz que Deus dá a cada um segundo as suas condições de evolução. Cada um de nós recebeu tudo que nós precisamos para evoluir nessa existência. Tudo que nós precisamos. Desde que nascemos. Nós viemos com isso. Aí nós vamos estudando, vamos desenvolvendo, vamos crescendo. Quando crianças nós éramos humildes. Nós não sabíamos as diferenças. Aí quando fica adultos, né, vamos crescendo, vem a adolescência, a fase adulta. Aí aquela humildade vai ficando de lado. Aí o orgulho começa a aflorar, o egoísmo começa a aflorar e nós esquecemos que é isso que atrapalha a nossa existência. Então nós temos que retomar o caminho da humildade e trabalhar por nossa própria evolução. E esses dois que trabalharam muito para duplicar os seus talentos, será que foi fácil para isso? Não deve ter sido, né? Eles devem ter lutado bastante. Nós lutamos quanto para superar as nossas deficiências? Tem problemas que a gente luta durante dias, meses, às vezes anos, para solucionar um problema. Daí a gente pensa, que castigo Deus me deu. Botar um problema tão grande. Mas Deus só nos dá aquilo que nós temos condições de solucionar. Então, quanto mais nós temos que lutar para superar essa dificuldade, quanto mais nós temos que estudar o Evangelho de Jesus para compreender o que nós temos que fazer, quanto mais nós temos que entender o nosso irmão que está conosco, que nos causa problema, quanto mais nós temos que buscar entender, compreender que cada um de nós é diferente um do outro. E por maior que seja o problema que alguém nos traz, é o Pai que nos colocou esta pessoa ali para nos auxiliar a evoluir. Então, ao invés de nos revoltarmos, reclamarmos, nós temos que agradecer ao Pai por ter uma pessoa tão difícil na nossa existência. Porque é essa pessoa tão difícil que vai fazer eu duplicar os meus talentos. É bem aquela pedra lá no nosso caminho que vai fazer nós multiplicarmos de 2 para 4 talentos. Não é o medo. Não, aquela coisa que a gente fica ali botando defeito no outro, reclamando. Aí como a vida é difícil, mas nós que estamos estudando, que estamos aprendendo, nós temos que parar com a reclamação e lutar um pouco mais. Buscar o conhecimento. O conhecimento é o que vai nos auxiliar. Quando nós aprendemos a viver a lei do amor que Jesus ensinou, se nós olharmos todos os ensinamentos do Mestre, todos os ensinamentos do Mestre, no resumo de tudo está a lei do amor. Em todas as parábolas, se Jesus tivesse vindo e só nos trazido o sermão do monte, o sermão da montanha, ali tem todos os ensinamentos que nós precisamos. Mas como o Pai nos conhece, Ele trouxe os ensinamentos de diversas formas diferentes, diversas parábolas, histórias diferentes, para nos fazer compreender o que Ele estava nos dizendo. Jesus nos ensina a viver. Com tudo o que Ele trouxe, Ele nos ensina a viver a lei do amor. Então, aquele que só recebeu um talento. Por quê, né? Já falamos antes. São aqueles espíritos ainda mais atrasados. Porque nós temos
espíritos mais evoluídos, que já lutaram mais, já trabalharam mais, e tem aqueles que vieram depois. Então o Pai já conhecia, assim como Ele conhece cada um de nós, e dá a cada um segundo as suas condições de vivenciar aquilo que Ele coloca em nosso caminho. Podemos dizer que esse que só recebeu um, são aquelas pessoas que têm medo de enfrentar suas dificuldades, não procuram a solução para nada. Ficam lá fazendo aquele seu dia a dia de qualquer jeito, porque não procura fazer sempre o melhor também. E podemos dizer que são aqueles que estão deixando a vida passar. Não pararam para refletir ainda por que nós estamos aqui. O que nós viemos fazer aqui neste mundo? Este planeta Terra, conhecido como mundo de provas e expiações. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? Então nós não podemos deixar a vida passar de qualquer jeito. Nós já sabemos disso. Então nós temos que encontrar lá no nosso íntimo aquela força de vontade, aquele desejo de melhoramento e ir atrás. O que eu preciso fazer para viver melhor? Começar a buscar o conhecimento e a viver. Nós podemos saber o Evangelho de Jesus de cor e salteado. Se falar na parábola dos talentos, está em Mateus tal. Se parar na outra parábola, está lá. Eu sei de cor a Bíblia todinha. E daí? O que eu estou fazendo com isso que eu sei? Nós temos que praticar isso. Nós temos que viver isso. Não só saber de cor. Nós podemos não saber de cor, mas nós podemos de vez em quando abrir o Evangelho aleatoriamente assim. Podemos abrir o Evangelho e ver o que eu tenho para hoje. E refletir um pouco. Quantas vezes por semana, por mês, a gente tem coragem de abrir o Evangelho? E ler 2 linhas, um pedacinho só? Quantas vezes a gente faz isso? Quanto a gente pensa sobre isso? Quantas vezes a gente lembra do Pai, de fazer uma prece, pedindo a Ele que ilumine o nosso caminho, que o nosso anjo de guarda, que os nossos mentores que nos acompanhem, que iluminem o nosso caminho para nós sabermos que atitude tomar, o que nós devemos fazer. Cabe a cada um de nós fazer. Não podemos duvidar que alguém aqui, ou dos nossos irmãos, que alguém não tenha o desejo de melhorar a sua vida. Todos têm esse desejo. Eu sonho por um mundo melhor. Bom, se eu quero um mundo melhor, eu vou começar por onde? Pelo meu mundo. Qual é o mundo que eu consigo ajudar a melhorar? É aquele mundo que eu vivo. Que tamanho é? Toda a humanidade? Em pensamento, podemos rezar por toda a humanidade. Mas eu consigo fazer alguma coisa para mudar, para melhorar, para incentivar as pessoas a se melhorarem, a evoluírem? Eu consigo fazer com o meu mundo onde eu vivo, a minha família, meus colegas de trabalho. Aqui no Centro Espírita, nós conseguimos trabalhar em conjunto. É esse mundo que nós conseguimos melhorar. E quando nós começarmos isso, a melhorar o nosso mundo aqui, cada um o seu, aí nós vamos conseguir auxiliar a quem está conosco, a multiplicar esses talentos que estão bem escondidos. O que nós estamos fazendo então com os talentos que o Pai nos deu? Aquelas qualidades. Se nós pegarmos uma folha de papel e vamos escrever ali, tudo que eu tenho de bom, que eu considero uma qualidade minha. E também tudo aquilo que eu não gosto em mim, que eu acho que eu devia melhorar. E trabalharmos nisso. A gente não tem coragem, porque a gente pensa que sempre está tudo certo.
Eu não preciso mudar. A gente pensa assim. Então, se nós pensarmos realmente nesse mundo melhor que nós desejamos, temos que começar a pensar no nosso mundo. Aí, voltando à parábola, e passando muito tempo, né? O Senhor distribuiu todas as riquezas e viajou. Passando muito tempo, veio o Senhor daqueles servos e chamou-os às contas. Você já sabe o resultado, né? O de 5 veio com 10, o de 2 veio com 4 e o de 1 veio com 1. Quando chegará o nosso tempo de prestação de contas? Quanto tempo nós temos para trabalhar com aquilo que o Pai nos deu? Quando vai chegar a nossa hora, o nosso Senhor vem pedir a prestação de contas? Na hora que nós partirmos deste mundo para o mundo dos espíritos. Deixamos de existir aqui na Terra e vamos viver no mundo dos espíritos. E o que nós vamos apresentar daí? Nós vamos chegar lá de mãos vazias? Ou vamos chegar lá de mãos cheias? Mas cheias do quê? De todo o bem que nós fizermos aqui nessa existência. Tudo aquilo que nós fizermos de bom vai estar multiplicando os nossos talentos. Tudo aquilo que nós fizermos para auxiliar alguém vai estar multiplicando nossos talentos. Mas o que eu preciso fazer para ajudar alguém? Com quem você vive? Na sua casa. Quem você pode ajudar ali dentro da sua casa? Primeiro lugar, que nós temos a responsabilidade de trabalhar pela evolução desse grupo, é a nossa família. O que eu posso fazer ali? Será que eu preciso de um pouco mais de paciência? Um pouco mais de humildade? De tolerância? Compreender que cada ser que está ali dentro é diferente um do outro? E que esse grupo familiar precisa se entender para evoluir em conjunto? É ali que eu começo. Em quem está aqui do meu lado. Marido, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos. É nesse grupo que nós começamos. E isso vira um hábito. Daí vai para a turma do trabalho, para os colegas de trabalho e assim por diante. Então, a humildade que nós vamos mostrar nesse nosso caminho, a paciência, tudo são coisas boas que nós estamos fazendo, o desejo do bem para o outro. Mas tem alguém tão longe que precisa de minha ajuda e eu não posso ir lá ajudar. Manda pensamento positivo para a pessoa, reza por ele, peça para o anjo da guarda dessa pessoa, seus mentores que o auxiliem naquela dificuldade, deseja o bem para aquela pessoa. Nós já ouvimos falar da força do nosso pensamento. Nós podemos fazer coisas grandiosas com o nosso pensamento, principalmente o desejo do bem. E terminando então a parábola, porque a todo que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á, até o que parece que tem. Então, qual é essa abundância que nós vamos receber quando nós fizermos o bem? Né? Quando nós estivermos fazendo ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse, daí nós estamos no caminho certo e vivendo plenamente a lei do amor. Então isso nós podemos pensar. Eu estou fazendo para o outro da forma como eu gostaria que ele me fizesse? Porque eu só dou o direito para o outro fazer aquilo que eu faço para ele. Se eu o trato bem, ele vai me tratar bem. Se eu trato mal, ele pode me tratar mal também. Eu estou dando esse direito a ele. Então, eu estou fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que ele nos fizesse? Aí sim, aí nós estamos no caminho certo.
E o resultado disso é o quê? Uma vida mais plena, mais alegre, mais feliz, menos doenças, menos problemas. Essa é a abundância que nós vamos receber. Uma vida mais tranquila, mais feliz. É o que nós vamos colher ainda aqui, nesta existência. Fica um convite então, irmãos. Vamos desenvolver os nossos talentos, praticando o bem. Que o Pai nos abençoe, que assim seja.